Eu queria compartilhar com vocês uma meditação a respeito de uma pergunta que eu tenho ouvido muitas vezes e que tem sido estranho, porque parece que ninguém encontrou uma resposta razoável e na verdade a resposta está na nossa cara o tempo todo. Parece que as pessoas na verdade não estão aceitando a resposta para essa pergunta. E a pergunta é: por que a igreja é tão importante? Então eu tenho visto muita gente que está defendendo a questão da existência da igreja, da vivência das pessoas na igreja, dentro de uma perspectiva às vezes interesseira. Ela está dizendo assim: eu preciso da igreja para que eu não me sinta sozinho, ou eu preciso da igreja para que eu tenha um assistencialismo que me atende na minha necessidade, ou eu estou na igreja porque ela é uma instituição e nós temos obrigação de, com nossos dízimos e ofertas, ficar sustentando essa instituição e toda essa baboseira. A grande questão é que todas essas coisas, embora até tenham um certo fundamento em algum nível, elas são secundárias. E nós temos que entender que ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja transcende esse conceito. E para a gente falar sobre igreja, nós temos que começar a entender primeiro o que é esse papo de igreja. Parece tão simples, mas hoje nós temos uma confusão de conceito. Tem muita gente falando a respeito de igreja e está vivendo num grupo que se chama igreja, mas que não é necessariamente a igreja de Cristo, a igreja que Cristo falou que a gente deveria viver. Então, para você parar para pensar, olha só, o que vem a ser igreja? A palavra igreja vem do grego eklésia, e ele tem dois significados básicos muito comuns. Um que é clichê, todo mundo já pregou isso na vida, que fala que eclésia é um ajuntamento de pessoas. Isso é verdade. Só que esse ajuntamento de pessoas, ele era de natureza política no primeiro momento. Então, quando se juntavam os homens para debater política e filosofia, aquilo ali era uma eclésia. É legal isso? Sim, olha que massa. Então, não é um bando de gente que não tem o que fazer, é gente que está reunida com um propósito. Isso é massa. Hoje, esse conceito de eclésia é o mais aceito. As pessoas dizem assim: ser igreja é um bando de gente reunida. E tem muita gente que está reunida sem ter a motivação correta. Isso nos faz então ser igreja, mas não sermos igreja de Cristo. Agora você percebe como tem uma distância grande entre ser igreja e ser igreja de Cristo? A outra definição bem aceita para a eclésia, ela é um pouco pejorativa. Você usa a expressão eclésia para se referir a um bando de animais. Então você fala assim: como assim? E eu acho que ela tem tudo a ver com aquilo que a gente é. Inclusive, se tornou comum aos cristãos utilizar a expressão igreja, porque é assim que eles se viam. Eles diziam assim: nós somos as ovelhas. Então quando você junta as ovelhas, quer dizer o rebanho, então você tem igreja. Obviamente as pessoas que viam isso olhando lá de fora, por não fazer parte desse grupo, falavam assim: cara, esses caras estão loucos. E realmente eles estavam loucos. Você quer ver uma outra confusão que havia no primeiro século na igreja, que muita gente não faz nem ideia? Havia alguns povos que quando ouviam os cristãos se chamando de irmãos, então falavam: ô irmão, ô irmã e tal, né? Aí o que acontece? Eles começavam a namorar e casar dentro do pessoal da igreja. Aí a galera de fora falava assim: esse povo é incestuoso, porque eles casam com as irmãs deles. Olha que coisa complicada, né? Então as expressões são importantes de serem discernidas, para a gente começar a perceber o quanto que às vezes a cultura vai diluindo o valor daquilo que Deus colocou para nós como fundamento, e a igreja é uma dessas coisas. Então, gente, igreja são pessoas reunidas, pessoas que têm a consciência de que nós fazemos parte de um rebanho, e que na verdade a figura humana de um pastor é simplesmente a figura de um auxiliar daquele que é o verdadeiro pastor, porque o rebanho é de Deus. E se alguém bateu no peito dizendo que é pastor de algum rebanho no lugar de Cristo, esse cara é o anticristo. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque no mundo a gente está vendo muitos anticristos por aí. Muita gente que está militando o próprio reino e não o reino de Deus. E isso é preocupante. Então a nossa função, e eu não estou falando a minha, eu estou falando nossa, de todo homem e toda mulher, é sermos pastores das pessoas que Deus está colocando na nossa vida, no nosso caminho. A pergunta é se você tem entendido essa responsabilidade, de modo a poder pegar um grupo de pessoas que está vivendo, às vezes, longe dos propósitos de Deus, vivendo lá fora, sofrendo, e andar com essas pessoas, viver com essas pessoas e fazer com que elas se tornem rebanho de Deus. Isso é sensacional. Não é evangelizar e trazer para cá. É independente se é aqui ou se é em outro lugar, ou em que circunstância, essas pessoas terem conhecimento a respeito de quem Deus é, e do quanto importa a ela conhecer a palavra de Deus para viver segundo a palavra de Deus.
Isso é revelador para nós, isso é algo assim que muda totalmente o nosso conceito. Igreja, somos nós reunidos com um motivo. A gente reunido sem um motivo pode ser o conceito tradicional lá que eu falei da Grécia de igreja. Mas o que a gente chama de igreja hoje, que é a igreja de Cristo, é você e eu reunidos com motivo. Tem que haver um motivo. E discernir o motivo é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Tem gente que está, às vezes, buscando dentro de uma experiência religiosa algo para resolver problemas. E o duro é que quando aparece um mané tentando comprar Deus, aparece outro tentando vender. E por isso que as relações vão ficando prejudicadas. A gente começa, então, a incentivar uma relação de consumismo. Você está precisando do favor de Deus? Dá a sua oferta que você vai receber. E, gente, onde está escrito isso? Tirando o texto do contexto para estuprar a palavra de Deus segundo a nossa conveniência? Essa é a verdade, isso é o que tem sido feito por muita gente. Então, o que nós percebemos? Olha só, você e eu com um motivo, nós somos igreja. E qual é esse motivo? Essa é a grande questão. O meu motivo é a sua vida, ou pelo menos deveria ser. E o seu motivo é a minha vida, ou também deveria ser. Isso significa que quando a gente está reunido como igreja de Cristo, a gente vive para o outro, e a gente não vive mais para nós mesmos. Parece tão simples, mas a gente vive tão distante disso. Tão distante. Porque na verdade a gente acaba fazendo exatamente aquilo que nós condenamos, que é as pessoas que estão buscando uma experiência religiosa para satisfazer as suas necessidades. Mas mesmo que a gente não esteja tentando comprar Deus com dinheiro, nós estamos tentando comprar Deus com outras moedas. Nós estamos dando do nosso tempo dentro de um culto, que muitas vezes para nós é insuportável, e eu sei que é mesmo. E a gente acha que por conta disso eu estou mais perto de Deus. E você não entende que o propósito da gente estar reunido como igreja de Cristo é a gente fazer com que tudo aquilo que Deus pesou, falou no seu coração ao longo de toda a semana, seja esvaziado de você, seja derramado na vida do seu irmão, da pessoa que está do lado. Então a gente não vem aqui para ouvir uma pregação, a gente vem aqui para pregar na vida do nosso irmão. Isso vai ser através dos relacionamentos, através da amizade, vai ser através do rango que a gente costuma bater quando sai do culto, ou jogando fliperama ali. Qualquer coisa que Deus nos colocar para fazer juntos, em todas essas ocasiões nós vamos começar a nos esvaziar daquilo que Deus pôs na nossa vida. E isso é sensacional, porque isso muda completamente a nossa perspectiva de vida, e faz com que as pessoas olhem para nós e digam assim: esse povo é louco. E de fato nós somos loucos, ou deveríamos ser. Se está tudo muito normal, se a gente está tendo uma aceitação, assim, as pessoas olham para a gente e falam assim: olha, você e as demais experiências religiosas são tão igualmente legais, então tem alguma coisa errada. Porque de fato ser cristão é andar na contramão do sistema da prática. É entender que nós estamos aqui para perder mesmo, nós estamos aqui para dar a cara, para levar a tapa. Isso não é ser otário. Muito pelo contrário, porque a gente não quer apanhar de graça, a gente quer apanhar pelo motivo certo. Mas para apanhar pelo motivo certo, a gente tem que estar no lugar certo, a gente tem que fazer as coisas certas em favor das pessoas que muitas vezes não estão conhecendo as coisas de Deus. E é complicado isso, né? Bom, Jesus disse lá em Mateus 22, versículo 37 em diante, uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vocês já pararam para pensar como às vezes dentro dessa nossa busca religiosa, nisso que a gente está chamando de igreja, mas que muitas vezes não é, nós estamos na verdade então substituindo a antiga lei, que agora a graça revoga por exceder o seu cumprimento, nós estamos substituindo essa antiga lei por uma nova lei. Porque na verdade a gente não quer ter o nosso entendimento transformado, a gente quer que pessoas nos passem orientações de como ter uma vida politicamente correta, para que a gente agrade a Deus. E a grande verdade é que nada que você faz agrada a Deus realmente. Você só vai ser capaz de agradar a Deus quando você começar a deixar Deus fazer através de você. Porque de você não tem nada que presta, não tem nada de bom. E reconhecer isso é libertador. Porque você para de viver com aquela expectativa de: ai Deus, como eu sou ruim. Não, você é ruim mesmo. Está tudo certo. Agora, o que vai haver de bom daqui para frente é mérito de Deus, é a graça de Deus agindo na sua vida.
Então reconheça a sua miséria existencial, espiritual, reconheça a sua desgraça, reconheça. O Rafael estava falando esse negócio, eu sou ruim essa semana no Facebook. É isso mesmo, irmão. Eu fico feliz quando eu vejo alguém falando que assim, como eu sou uma droga. Fala lá, um cara que enxergou a verdade. E é isso. Então, irmãos, olha só que coisa interessante. Quando Jesus está falando sobre a lei, ele reparte em 2 mandamentos, dizendo que toda a lei e os profetas dependem disso. No primeiro, ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. Legal. O que significa isso? Significa que, basicamente, ao ele dividir o resumo de toda a lei em 2 partes, ele também está dividindo o conjunto de pecados possíveis de serem cometidos em 2 grupos. Afinal, se só há 2 mandamentos, no qual tudo no mundo é baseado nesses 2 mandamentos, então todos os pecados vão ser consequência direta da quebra de um desses 2 mandamentos. Então olha só, o primeiro diz o seguinte, o primeiro grupo de pecados, esse pecado ele é definido como qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer que fere a nossa relação com Deus. Esse é o pecado do homem lá no Jardim do Éden. Ele fere a relação com Deus através da desobediência. O fruto que ele não podia comer, nem era o mais gostoso que tinha no jardim. O mais gostoso era o fruto da árvore da vida, e dessa ele não estava proibido de comer. Ele podia subir na árvore, podia fazer suco, ele podia fazer o que ele quisesse. Devia ser bacon, assim, a coisa mais gostosa do mundo. Agora, o fruto que ele quis comer, que provavelmente era alguma coisa saudável, tipo cenoura, e foi esse que o homem comeu, o que acontece? O problema de comer esse fruto é exatamente a desobediência, porque ela fere a relação com Deus. Uma vez que você entra em acordo com Deus, e Deus diz assim, olha, você pode comer tudo, menos aquela, e você diz, beleza, então você não pode ferir essa relação com Deus. Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos caindo em pecado. Agora, como que a gente fere essa relação? Que outros pecados ferem essa relação na prática? Para pensar. Quando nós colocamos coisas no lugar de Deus, nós ferimos essa relação. Quando a gente diz que ter dinheiro é mais importante do que amar a Deus, nós ferimos essa relação. E às vezes você não diz isso com a sua boca, mas você diz isso com as suas ações. Quando na verdade você tem aquela oportunidade de mentir para ganhar mais dinheiro, e você faz. Você na verdade está dizendo então que o dinheiro é o seu Deus, você serve a Ele. Porque você faz coisas que ferem o seu conceito de ética, de moral. Você fere aquilo que você entende que é correto, porque o seu Deus mandou você fazer, o dinheiro. Então, não é que dinheiro é ruim, mas o amor ao dinheiro é ruim. Nós temos que aprender a usar do dinheiro sem ser usado por ele, porque isso nos liberta. Agora, de certa maneira, tem gente que está fazendo do dinheiro o seu Deus. Outra coisa que a gente faz é, às vezes, se tornar o nosso Deus. É a nossa maneira de cultuar a Deus. Olha que coisa complicada, hein? Tem gente que está cultuando a si mesmo através da suposta espiritualidade que tem. Então como que o cara faz? Ele bate no peito e diz assim, eu sou muito religioso. E a sua religião, ela se torna um ídolo. Ele idolatra a sua religiosidade. E a sua religiosidade, ela é toda linda, porque ele é o primeiro a levantar a mão na hora do louvor, ele canta a plenos pulmões, ele dá dízimos e ofertas, dá até mais do que qualquer um pede, ele faz tudo, mas o coração dele está distante de Deus. Essa pessoa, sabe como é que você sabe que o cara está andando por esse caminho? Quando ele não entende uma coisa muito simples, e que é princípio básico a respeito de cristianismo, que é o seguinte, essa pessoa é rapidíssima em usar a palavra de Deus para se defender, mas ele usa a palavra de Deus para condenar os outros. Irmãos, entenda uma coisa, não é lícito para nós usar a palavra de Deus para se defender, e muito menos usar a palavra de Deus para condenar os outros. O verdadeiro cristão vai ser aquele que usa a palavra de Deus contra si, por isso que você vai entender que você é miserável mesmo, que quando você se enxergar à luz da palavra de Deus, você fala assim, eu não presto, exatamente. Mas você tem que aprender a usar a palavra de Deus em favor dos outros. Então nós temos que ter uma vida de joelhos, dizendo assim, Deus, me livra dos teus juízos, porque se os seus juízos vier sobre a minha vida, eu estou ferrado, não sobra nada. Mas quando você for falar do outro, e o outro é tão ruim quanto você, se não for pior às vezes, você vai poder colocar a vida dessa pessoa diante de Deus e dizer assim, Deus derrama da sua graça sobre a vida dessa pessoa.
Então, para a gente, nós pedimos para que Deus nos livre do seu juízo, mas para os outros nós pedimos que Deus derrame da graça dele, que Deus perdoe pecados. Ué, mas como? Eu vou orar para Deus perdoar pecados dos outros? Isso? Você já orou por alguém no leito de morte? Isso é algo espetacular. É triste, é um negócio dramático. Mas ali você começa a entender tudo. Uma pessoa que está viva e que não tem mais, às vezes, nem a capacidade mental de discernir o que é seguir a Jesus. E você poder se colocar ali representando a igreja de Cristo e dizer assim: Senhor Jesus, perdoa os pecados desse homem, dessa mulher. Se ele vai perdoar ou não, eu não sei, mas nós estamos lá para fazer isso e nós temos que fazer. Porque nós temos que usar a palavra de Deus em favor do outro. Quando a gente faz isso, cara, a igreja de Cristo é vista. A igreja de Cristo é manifesta. Então esse é o primeiro grupo de pecados. O pecado que fere a relação com Deus. O segundo grupo de pecados é o pecado que fere a relação com o outro. E esse aqui a gente comete mais vezes até. Porque às vezes a gente tenta fingir que Deus não existe. Isso já é um pecado por si só, né? Mas quando a gente, na verdade, tenta viver uma vida egoísta, aí nós começamos a ferir as outras pessoas. E irmãos, isso é condenável. Porque uma coisa é você ir para o inferno com as suas próprias pernas. Agora outra coisa é você jogar a vida da outra pessoa no inferno. E aí você fala assim: ah, mas inferno é inferno. Não, não é. Tem uma passagem que eu não me lembro, a gente leu isso no pequeno grupo lá em casa esses dias, que falava sobre as mais densas trevas. E é reservada para aquelas pessoas que se dizem líderes, pastores, e que na verdade estão levando as pessoas para longe de Deus. Então você está entendendo? Tem as trevas e as mais densas trevas. Eu não quero nem imaginar como é que é isso. Eu sei que deve doer muito mais, né? Então, gente, há uma diferença. Há uma diferença. E nós então precisamos compreender que nós não estamos agora aqui tentando salvar o nosso próprio pescoço. Nós estamos aqui como igreja de Cristo, preocupados em revelar a salvação de Deus que se manifesta na nossa vida, dando a nossa vida para os outros, fazendo com que a salvação seja vista para o outro. Quando a gente faz isso, cara, a igreja de Cristo é vista, ela é enxergada, ela é compreendida. E aí você fala: pô, mas isso é difícil. Não, não é tão difícil, só precisa morrer. Como a gente fere a relação com o outro? De muitas maneiras, de muitas maneiras. A gente peca contra o nosso irmão quando a gente faz coisas e quando a gente deixa de fazer. Por isso essa relação ela é muito preocupante. Olha só que interessante. Quais são os limites de uma relação de amizade? Já parou para pensar? Já parou para pensar? Em Provérbios tem um monte de versículo que fala uma coisa muito engraçada. É engraçada quando é com os outros, quando é com você é horrível. Que fala assim, ó: não seja fiador de ninguém. Porque se você for e o cara não pagar, você vai ter que perdoar. Sabe por que você vai ter que perdoar? Tem gente que lê o versículo e fala assim: ah, então eu não vou ser fiador de ninguém. Não, irmão, você vai ser. Mas você vai ter que perder e falar: tá tudo bem, e vai ter que estar tudo bem. Essa é que é a questão. Porque o que esse texto está dizendo? Está dizendo que a relação é mais importante que o dinheiro. Você já vendeu alguma coisa para alguém sabendo que você não vai receber? Eu já sabia antes que eu não ia receber. Mas eu pensei assim: se pagar, glória a Deus, é lucro. Mas se não pagar, está tudo certo. Então não houve surpresa nenhuma. Pelo amor de Deus, não é para você me dar o cano não, viu? Viu, Abigobaldo? Ele veio hoje e fala assim: eu estou com a grana aqui para te dar. Eu prego esse negócio, ele gasta a grana tudo na João Naves. Mas a gente tem que entender que a relação é mais importante. E agora, quer ver a relação pelo outro lado? Ah, você tem o dinheiro. E aí você fala assim: ah, cara, mas eu acho essa cobrança meio injusta. É, beleza, mas pela relação você vai pagar o injusto às vezes. Pela relação, quando o outro não tiver dinheiro para comer no final do culto, você vai ter que virar e falar assim: vamos lá que eu pago. Ou às vezes a gente vai ter que falar assim: ó, ao invés da gente comer numa pizzaria, nós vamos ter que comer um hot dog no Comeu Morreu aqui do lado. Isso tudo é pela relação. Então nós temos que entender que nós não podemos pecar contra o nosso irmão, porque isso é muito triste. Isso nos faz não apenas indignos da salvação em Cristo Jesus, como nos faz ainda mais dignos de juízo.
mais densas trevas para a nossa vida. Então a igreja de Cristo tem que ser vista através de nós, quando a gente passa a viver negando essas atitudes pecaminosas. E como a gente peca com relação à omissão? Quando a gente vê o nosso irmão passando necessidade e a gente prefere não fingir que não viu. E eu não estou falando só do morador de rua, eu estou falando de gente próxima a você. E vou te falar um negócio, tem gente que às vezes não quer ficar íntimo de outras pessoas na vida da igreja, porque sabe que se ficar íntimo vai ter que começar a repartir algumas coisas. Isso é difícil. Você acha certo, irmão, eu ter 50 calças na minha casa e você não ter nenhuma? Para pensar. Eu não tenho 50, eu só tenho uma, tá? É um exemplo. Porque roupa de gordo é caro. Entendeu? Eu compro ainda financiado. Mas digamos que eu tivesse. Então não é certo, nós precisamos nos aproximar uns dos outros. Nós precisamos entender a necessidade um do outro. Sabe como que eu vou sendo curado das minhas próprias angústias e das minhas misérias existenciais? Quando eu começo a sentir a dor do outro. Porque quando eu sinto a dor do outro, a minha dor parece light. A gente reuniu o conselho da igreja umas 2 semanas atrás, eu estava pensando sobre isso. Eu falei assim, toda vez que eu saio da reunião do conselho, sabe qual que é o meu sentimento? Meu sentimento é assim, minha vida é tão boa. Você teve esse sentimento também, cara? O sentimento é assim, ó, minha vida é tão boa. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a ver o quanto que Deus tem nos desafiado a repartir problemas, cara, eu olho o problema na vida dos irmãos, não é que eu tenho menos problema que o irmão, não é isso. É que quando soma os problemas dos irmãos, às vezes vira uma bola de neve bem grande. Mas é tão bom a gente poder empenhar a nossa vida em resolver o problema dos outros. A gente até se esquece um pouco dos nossos próprios problemas. Às vezes o nosso problema vai resolvido no pacote. E é interessante isso. Como a igreja é vista quando a gente tem essa noção da relação. Então quais são os limites dessa amizade? Quais são os limites dessa relação? Até onde nós podemos caminhar? Eu falei do fiador, mas na palavra de Deus também fala do irmão que peca contra você. Chegaram para Jesus e falaram assim, olha, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? E aí Jesus falou um número absurdo de grande, exatamente para mostrar que o quanto de vezes que o cara pisasse na bola com você, você tem que perdoar. E eu já vi muita gente falando de maneira muito equivocada, dizendo assim, não, mas perdoar é uma coisa, só que eu te perdoo, mas fique longe de mim. Eu espero que Deus não te perdoe dessa mesma maneira que você está dizendo. Entendeu? Porque se Deus fala assim, eu te perdoo, mas vai para o inferno, não resolveu muito o problema. Você fala assim, não, mas então perdoar é tomar outro tapa na cara? Às vezes sim. Obviamente você pode ser ninja, na hora que o tapa vier, você vai impedir o seu irmão de te dar o tapa na cara. Mas isso não significa se afastar do irmão. Porque nós estamos aqui para viver junto. A gente não é otário, mas a gente também não é aquele que está preocupado só em não tomar o tapa. Algumas contas, nós estamos aqui para levar o prejuízo mesmo, faz parte, a gente sabe disso. Então a natureza de Deus é essencialmente relacional, e nós temos que entender que essa questão da igreja que se manifesta como a igreja que respeita a relação com Deus e respeita a relação com o outro, é a base de todas as coisas. Se não há uma relação horizontal entre nós, nós não somos igreja. E se não há uma relação vertical com Deus, nós também não somos igreja. Não tem jeito, é Deus em nós para os outros, uns para os outros. Não tem outra maneira de ser. E se você parar para pensar, por que Deus escolheu esse modelo? Porque às vezes você fala assim, você está argumentando segundo a conveniência. Não, nós temos base bíblica para isso. A base bíblica mais interessante, na minha opinião, e é um texto assim que dá para você gastar horas meditando sobre ele, está em Gênesis capítulo 1. Você já leu Gênesis capítulo 1? Você já leu 1 milhão de vezes, mas aposto que tem um monte de coisa que se eu parar para falar, você vai dizer assim, eu nunca tinha visto isso. Olha que legal. Em Gênesis capítulo 1, começa Deus fazendo as coisas, e fala assim, haja luz, haja separação entre a parte de cima e a parte de baixo, haja porção seca, haja o Corinthians, e todas as coisas boas que ele criou. Mas, tudo foi feito pelo haja. E é engraçado que esse haja, que é um verbo, é exatamente o verbo que está falando em João capítulo 1.
Fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. De quem está falando? De Cristo. Olha que coisa legal, hein? Então esse verbo que criou todas as coisas é exatamente Cristo. Olha que legal. Agora, o que às vezes você não percebeu? Na hora que Deus vai criar o homem, muda o verbo. E aí fala, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aí você falou, mas o que isso tem de diferente? Olha só. Nós temos lá Pai, Filho e Espírito Santo. Para criar todas as coisas, só o verbo pode fazer tudo. Mas para fazer o homem, o negócio foi feito debaixo de conselho. Se reúne as 3 pessoas para dizer assim, aqui nós vamos criar um ser que é a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que isso significa? Eles serão pessoas relacionais exatamente como nós somos. Olha que coisa zoada. Então você não foi feito pelo Pai, ou pelo Filho, ou pelo Espírito Santo. Você foi feito pelos 3. E é por isso que não é possível ir para o céu sozinho. A salvação de fato é individual, mas nós vamos para o céu junto. Esse é o propósito da igreja. O nosso propósito como cristãos não é tentar se salvar, porque Cristo diz que quem tentar salvar a sua vida já perdeu. Mas é tentar salvar o outro, é dar sua vida em favor do outro. Porque quem faz isso, encontra verdadeira salvação. Olha que coisa legal. Então Deus nos faz de maneira relacional. E em todas as coisas a gente viu haja, mas na hora de criar o homem, a gente viu esse movimento, esse façamos na direção de um propósito maior. E tem outro versículo que também fala sobre essa questão da relação. Olha que legal, está em Mateus capítulo 5, versículo 23. Fala assim, ó: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha que versículo pesado, gente. Sabe por quê? Porque aqui não está falando se você tem alguma coisa contra o teu irmão, mas está dizendo se o teu irmão tem alguma coisa contra você. Porque na verdade o problema com o nosso irmão não é o problema em si, mas é a relação. Porque às vezes eu viro para alguém e digo assim, o fulano está brigado comigo, mas eu estou de bem dele, então está tudo certo. E não está. Quando a gente entende que igreja é relação, a gente vai entender que o outro sente é extremamente importante. Aliás, seria até preferível que se alguém está machucado, que seja eu. Que a gente fala assim, olha, então eu e o Fernando brigamos, beleza. Não, Fernando, então se eu fizer assim fica bom para você? Aí ele fica. Então eu faço assim, mesmo que fique ruim para mim. Quando a gente faz isso, a igreja de Cristo é vista. Você fala, cara, mas isso é loucura, isso é a contramão de tudo que a gente é ensinado a vida inteira. Dói, custa caro, mas isso é ser igreja. É entender que nós estamos aqui com um propósito maior. E é difícil, né, irmãos? Sermos cristãos significa que nós negamos a nós mesmos em todas as relações. Nós não estamos aqui para vencer, nós estamos aqui para fazer com que os outros vençam. Isso é forte. Nós não estamos aqui para lutar contra as inclinações da carne, contra o pecado somente. Nós estamos aqui para ir contra as omissões. Porque muitas vezes o nosso pecado, sabe por que ele começa a ter muito espaço na nossa vida? Porque a gente peca demais por omissão. Eu fico tão preocupado com a minha própria vida que eu sou omisso com relação à vida dos outros. E quando eu sou omisso, eu ganho tempo para pecar. Eu começo a ocupar o meu pensamento com coisas que não convêm. E eu não estou falando de mente vazia, oficina do diabo apenas. Eu estou dizendo que quem pensa a respeito de si próprio, além do que convém, já está pecando. Mas quando você pensa no outro, quando você ocupa o seu pensamento com a dor do outro, você imediatamente é anestesiado das suas próprias necessidades. Você imediatamente começa a receber da parte de Deus cura para as suas próprias angústias. Então nós temos que entender o privilégio de viver para o outro. Negar a nós mesmos e não sermos omissos com relação aos outros. Nós precisamos entender, então, que o outro vem primeiro. O outro vem sempre antes de mim.
Para pensar um pouco como todas as nossas relações poderiam ser curadas se a gente entendesse isso. Você quer ver um negócio? Tem um monte de gente gravando vídeo, metendo na internet, falando um monte de besteira, que é o que eu chamei no começo de uma nova lei, né, que na verdade está tentando substituir a lei do Antigo Testamento, mas é tão ineficaz quanto, falando a respeito, por exemplo, de santidade em namoro, falando, por exemplo, de fórmulas para o casamento dar certo, e a gente começa a perceber que o povo está falando um monte de coisa que tem aparência de santidade, mas não tem poder nenhum contra a sensualidade. Você fala, mas então como que a gente vai se resolver com relação a essas coisas? Bem simples. Olha só, quando eu entendo o quanto que Deus ama a outra pessoa, quando eu entendo que quando eu estou falando de uma garota, eu estou falando da filha de Deus, ou do filho de Deus, se for um garoto, está entendendo? Eu começo então a sentir a dor de Deus pela besteira que eu posso fazer na vida dessa pessoa. E aí automaticamente, quais são os limites de uma relação saudável? Você sabe muito bem quais são. Porque a outra pessoa deixa de ser um objeto de consumo, onde na verdade você está buscando satisfação para o seu próprio interesse, e se torna, entendeu? Uma pessoa que você pensa assim, o que Deus vai pensar se eu ultrapassar determinado limite. Então nós não estamos aqui para traçar regras, mas nós estamos aqui para libertar pessoas pela renovação do entendimento, para que as pessoas possam namorar de verdade, noivar de verdade e serem casados de verdade. Vou falar um negócio para vocês. Namoro é um negócio um pouco esquisito numa perspectiva. A gente machuca outras pessoas de maneira irreversível, coisas que marcam assim, às vezes a alma da pessoa com cicatrizes que vão ser carregadas para sempre. E a gente acha, simplesmente, porque o namoro é uma palavra empenhada apenas em um certo nível e que nós ainda podemos voltar atrás, que está tudo certo. A gente pisa na bola uma vez e depois você troca a pessoa e pisa na bola de novo, e aí você vai fazendo um rodízio. E vou falar um negócio para vocês, eu fui um cara desgraçado no que se refere a essas coisas, sem brincadeira. Até hoje eu me sinto uma pessoa atormentada, está entendendo? Pelo arrependimento que grita dentro de mim, sabe? Por coisas que eu fiz na vida de algumas pessoas. E eu não estou falando só de sexo, não, eu estou falando de outras coisas. Eu matei gente emocionalmente. Isso é muito sério. Se eu tivesse entendido que essas pessoas, ao sofrerem, entendeu, fazem com que Deus sinta a dor, eu não teria feito isso. Então eu estava distante do amor de Deus, porque eu estava buscando apenas satisfazer o meu próprio interesse. Isso é muito grave, irmãos. Quando eu digo que eu matei gente, sabe o que eu estou querendo dizer? Que se eu tivesse matado de verdade, teria doído menos na pessoa. E às vezes é difícil você conviver com isso, e muitos de nós fazemos isso, mas nós temos que parar, irmãos. Nós vamos ter que começar a entrar em todas as relações da vida, e entendendo que nós não estamos aqui para matar o outro, nós estamos aqui para dar a vida pelo outro. Isso significa que até quando o outro quiser ultrapassar os limites do que convém, segundo a palavra de Deus, você vai ter que pegar e falar assim, não vou. Mas como assim? Eu não vou fazer nada que vai ferir o coração de Deus. Esse é o limite. Qualquer outro limite que tentarem colocar para você, está entendendo? É tentativa de criar uma nova lei. Isso não é lícito. Para os casados é um pouco pior, porque quando você casa, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos uma só carne. E aí sabe o que acontece? Eu bato na Marina, e eu não estou falando fisicamente, senão era Maria da Penha na certa, ela é advogada, né? Mas eu bato na Marina moralmente, e sabe o que acontece? Dói em mim, porque nós somos uma só carne. E aí você bate, até que a relação se torne insustentável. E sabe por que muitas vezes a relação se torna insustentável? Porque eu feri a outra pessoa, de modo que eu estou sentindo tanta dor pelo que eu bati nela, que eu não estou aguentando mais. É complicado isso demais, irmãos. Então, quem entra dentro de uma relação, achando que está tentando resolver o próprio problema, está errado. Você vai se frustrar, vai se decepcionar. Eu espero que você esteja pronto para dar o seu coração sem reservas, saber dizer não na hora que tem que dizer não,
entendendo que manter a relação é mais importante do que qualquer coisa. É mais importante do que qualquer coisa. E isso é difícil, isso é muito difícil para nós. Aí você fala assim, cara, esse bagulho é difícil demais. Para que Deus fez esse esquema todo complexo? Deus não podia pegar a varinha mágica dele, né, e falar assim, haja pessoas santas e totalmente curadas em todos os seus problemas? Não tinha fruto do conhecimento do bem e do mal, não tinha nada dessas porcarias? Irmãos, olha o jeito que Deus faz. Porque às vezes a gente está olhando e dizendo assim, por que Deus está me fazendo viver por todo esse processo de entender que a relação é o mais importante da vida, sendo que Ele podia me levar direto para a linha de chegada? Eu vou te dizer por quê. Ele faz isso com você, porque Ele fez isso com o filho dele também. Você está entendendo? Ele não poupou nem o filho dele, não é só para te salvar, é também para deixar claro que Ele sofreu as mesmas coisas que nós estamos sofrendo, e sofreu pior. Então Cristo, existe dois Cristo, olha só, tem o Cristo antes da crucificação e da ressurreição, e tem o Cristo depois. Curiosamente, no livro de Apocalipse, fala que Cristo, que o Cordeiro foi imolado, foi morto, antes da fundação do mundo. Então o que nós vimos acontecer há 2000 anos atrás, é simplesmente um eco na eternidade, daquilo que espiritualmente havia acontecido antes da fundação do mundo. Isso significa que havia um Cristo, que era um Cristo do qual a gente ouvia falar, mas depois que Ele veio e foi provado pelo fogo, Ele agora se tornou um Cristo que é glorificado, que é rei mesmo, que é digno de toda a honra, e no último dia todo joelho vai se prostrar diante dele. Agora a gente começa a se achar melhor do que Cristo, porque a gente vive nessa crise. Você fala assim, não Deus, esse negócio de relação é muito difícil, me leva direto para o final. Ué, não levou nem o filho dele para o final, irmão. Quanto mais a gente que é ruim mesmo, que não merece. Mas nós vamos chegar no final. Como que nós vamos chegar no final? Quando a gente seguir os passos do filho. Simples. E sabe o que o filho fez? Ele deu a sua vida para que a gente entendesse que a relação é o mais importante. Por isso Cristo diz que Ele é o fundador da igreja. Ele é o fundador da igreja. Quando Ele vira para Pedro lá, fala, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarás a minha igreja. Ele está dizendo que embora foram os discípulos que começaram aquele movimento, eles estavam carregados com um DNA único, que é o DNA da consciência, de que a relação é mais importante do que qualquer coisa. Então que a gente passe a viver dessa maneira. A gente entender que nós vamos ser forjados no fogo mesmo, da mesma maneira que Cristo foi. E se alguém está sendo assim aliviado, você fala, ai, minha vida é só bênção, desconfie. Porque eu vou te falar, irmãos, a minha vida é dureza, a minha vida é problema dos outros, a minha vida é uns problemas que não precisava ter. Se problema fosse super trunfo, eu tinha todas as cartas. Você está entendendo? Fosse Pokémon, eu tinha todos. É um negócio esquisito. Sabe, a nossa vida é a base de luta. É fazer às vezes coisas que o corpo não está conseguindo mais. É tomando remédio, é indo no médico, é indo no psicólogo, às vezes no psiquiatra, às vezes indo no clube da luta para tomar umas porradas de madrugada, para ver se consegue alguma cura. Essa é a nossa vida de cristão. Aí você fala assim, não velho, mas esse negócio está errado. Não, não está errado, está certo, irmãos. E é bom demais. Como é bom entender o privilégio de dar a vida pelos outros. Eu não troco a vida que Deus tem nos dado dentro desse entendimento da relação por nada. Porque quando eu vivia só para mim mesmo, eu matava gente emocionalmente. E agora eu estou tendo a oportunidade, entendeu, de às vezes me matar emocionalmente para que outros tenham vida. Isso não tem preço. Se eu morrer hoje, não precisa ficar com aqueles, ai, coitado do caramba, gente. Pode fazer um churrasco, comemora. Porque eu entendo que aquilo que Deus está colocando para eu fazer na minha mão, na minha vida, eu estou fazendo. Eu sei que eu estou fazendo mal feito, mas eu estou fazendo tudo que eu posso. E se está ficando às vezes bem feito, é porque Deus está interferindo. A relação é o mais importante. E nós temos que entender que nós temos que viver para a relação. Quando a gente entender isso, a nossa vida muda, irmãos. Então, Cristo se tornou o primeiro, dentre muitos, a vencer a morte. E a gente precisa agora começar a discernir na nossa própria vida se a gente tem vivido como gente que venceu a morte de fato. Gente que não está dando uma de The Walking Dead aí, sabe? Zumbi.
gente que anda, que fala mal, mas fala, né? Anda capengando, que quando você olha de longe parece até um ser humano, mas quando você chega perto, fede. Gente que na verdade não está interessado na relação, só está interessado em comer o cérebro do outro. Nós precisamos nos libertar desse tipo de coisa. Nós precisamos fazer com que a nossa vida seja voltada para o outro. Então dá o seu cérebro para o outro se necessário, mas para de ser um zumbi, para de ser um vampiro espiritual. Se nós realmente vencemos a morte, nós precisamos fazer com que as nossas atitudes demonstrem isso, gente. Porque a palavra de Deus é muito clara. Ela diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, se na nossa vida tem faltado frutos, e aí eu não estou falando de contabilizar gente apenas não, viu? Porque às vezes Deus vai usar a sua vida inteira para alcançar a vida de uma pessoa, para dar uma palavra para a vida de uma pessoa que vai transformar aquela pessoa. E está tudo certo. Mas eu falo todos os frutos que podem ser criados a partir da sua vida. Eu espero que você tenha uma vida digna diante de Deus. Que você pare de tentar enganar os outros através da sua experiência religiosa, fingindo que está tudo certo, fingindo que o importante é ir no culto de domingo. Para com isso, irmão. Vai ver Faustão, é 1000 vezes mais divertido. Só que não, né? Para, cara, vai para as boates, paga R$8 na long neck lá agora e finge que está tudo bem. Está entendendo? Vai cuidar da sua vida, tem um monte de coisa melhor para fazer. Mas nós estamos aqui tentando andar junto, e é ruim mesmo, é difícil, essa cadeira aí é complicada, essas de ferro aqui dói a bunda, eu sei como é que é. Sabe, porque nós entendemos o privilégio de estar junto, irmãos. Essa semana vai ter a convenção de líderes do Sal da Terra, e vou falar um negócio para vocês. Tem sido um privilégio fazer parte desse ministério, porque a gente tem visto gente que está vivendo debaixo do mesmo entendimento. Eu acho às vezes facada pagar 50 conto para participar de um evento 3 dias e tal, e não sei o que lá. Mas irmãos, é um evento no ano, né? Vamos ser sinceros. É um evento no ano. Nós temos encontrado dentro do ministério gente que deu a vida para que a gente pudesse estar aqui hoje. E eu espero ter uma vida digna da vocação que a gente recebeu. Sabe, que no final pessoas possam dizer assim: cara, eu entendi a relação porque você me mostrou, porque eu vi na sua vida coisas práticas. Então, gente, vamos colocar nossa vida agora diante de Deus, e que a gente possa refletir aí, se a gente tem sido de fato vampiro espiritual na vida dos outros, ou se a gente já entendeu que nós estamos aqui para viver para o outro mesmo. Beleza? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor com a plena consciência de que a Tua palavra fala claramente que a relação é o mais importante. Nós queremos renunciar aos nossos próprios interesses, renunciar à nossa própria vida, Pai. Não que a gente quer morrer, mas nós queremos aprender a viver pelas pessoas, que é muito mais difícil que morrer. Nos dá o pleno entendimento, Pai, da dor e do sofrimento do outro, Pai. Nos dá o pleno entendimento do que o Senhor sofre quando nós machucamos outras pessoas. Que os nossos relacionamentos sejam curados, Pai. As amizades, os namoros, os casamentos. Que a gente entenda o privilégio de repartir aquilo que o Senhor tem dado, Pai. E de parar de consumir a alegria, a força e a disposição na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor tire da nossa vida o pecado da omissão. Nós não queremos ser aqueles que vão fechar os olhos para o sofrimento dos outros, Pai. Nós queremos ser aqueles que vão viver segundo a Tua palavra, Pai. Segundo as Tuas promessas. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor também pedindo pelas lutas pessoais que cada um tem. As depressões, as crises financeiras, o estresse, o cansaço, a ansiedade dessa vida. Quantos estão preocupados, Senhor Deus, com o que vão fazer, com o que vão trabalhar, com o que vão estudar, como vão pagar as contas agora na virada do mês. Pai, que a gente possa se ocupar o nosso coração com aquilo que realmente é importante. Que a gente aprenda a viver uma vida mais simples, uma vida voltada para as relações, e que a gente aprenda a ser grato por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, de modo que a gente seja curado, Pai, em todas as nossas necessidades, quando a gente começa a entender, Pai, o porquê nós estamos passando por cada circunstância. Em nome de Jesus, que o Senhor dê descanso para a alma de cada um aqui, que o Senhor dê, Senhor Deus, perdão por aqueles que têm machucado outras pessoas, que têm matado outras pessoas, Pai. E que o Senhor faça de nós um povo diferente. Um grupo de
de ovelhas mesmo, de animais reunidos com um propósito, Pai. O propósito de sermos igreja do Senhor, Pai, de manifestar ao mundo os valores do Teu reino, e que todo o resto, toda conveniência, todo conforto, todo interesse pessoal fique em segundo plano, Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia tem sido muito generosa sobre a nossa vida, Pai. E nós reafirmamos o compromisso como igreja do Senhor, Pai, de que nós queremos fazer mais, de que nós queremos entender mais a respeito dessa relação. Pesa a Sua mão sobre a nossa vida, Pai. Faz com que a gente sinta as dores das pessoas que o Senhor está nos movendo na direção delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.